Olá, letrados! Estamos aqui novamente para a aula maravilhosa de língua portuguesa, tá bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cairo Mendes e sou seu professor de língua portuguesa. Hoje a gente continua aquele assunto maravilhoso que a gente iniciou na aula passada, não sei se vocês lembram. A gente estava falando de figuras de linguagem. Aqui um breve resumo das figuras de linguagem, vocês podem ver com mais calma depois na plataforma Eduque no YouTube, tá bom? Agora a gente vai para as figuras de sintaxe. Diferente das outras figuras de linguagem, as figuras de sintaxe, elas não agem sobre o sentido das palavras ali isoladas ou do pensamento ou dos pensamentos que essas palavras se referem. Elas se referem à construção sintática da frase. Vocês já devem saber que a sintaxe ela se refere à reunião das várias classes de palavras, gerando núcleos e conjuntos de palavras que são determinados e estudados pela essa área da língua portuguesa, que é a sintaxe. Mas voltamos aqui para o slide. A primeira figura de sintaxe é a anáfora. A anáfora é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Aqui a gente tem o exemplo, se você sair, se você ficar, se você quiser esperar. Se você qualquer coisa, eu estarei aqui sempre para você. Aqui a figura de sintaxe está no se você, que se repete em todas as frases, tá bom? Nos períodos. Zeugma. O zeugma é a omissão, ou seja, supressão, retirada. Digamos, a omissão é quando algo é escondido, algo é retirado de uma palavra pelo fato de ela já ter sido usada antes. Fiz a introdução, ele a conclusão. Ou seja, aqui nesse exemplo, ele fez a conclusão. A omissão foi do verbo, que já tinha sido citado antes, então não precisava, às vezes, ser citado também, de novo. E aí temos uma tirinha que vocês podem ver com mais calma na nossa plataforma. Polissíndeto. O polissíndeto é o uso repetido de conectivos. Aqui nessa charge a gente tem mãos ao alto. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for assessor, passe a cueca. Fazendo aqui uma menção aos escândalos políticos do nosso país. E aqui o polissíndeto, que é o uso repetido de conectivos, está no se for, se for, se for, dos três períodos, das três fases que foram aparecendo aí na nossa charge. Assíndeto. Vocês veem que tem uma relação parecendo, de semelhança entre assíndeto e polissíndeto. Porque em vez de acontecer a repetição, aqui ocorre a omissão, ou seja, eles são retirados. No exemplo aqui, não sopra o vento, não gemem as vagas, não murmuram os rios, tá? Nesse outro poema aqui da Cecília Meirelles, a gente tem a tua raça de aventura quis ter a terra, o céu e o mar. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. E aí a omissão do conectivo está nessas vírgulas. Guerrear e sofrer, vencer e voltar. Entendem? Então houve aí retirada do i para não acontecer essa repetição chata e cansativa de conectivos. O pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o resultado, tá? No exemplo, a gente tem: a mim me parece que isso está errado. Mas aqui nessa tirinha a gente tem um exemplo muito melhor. Vocês podem ver no primeiro quadrado, a dona de casa fala: saia para fora, Rex. E aí o Rex, contando a história para um amigo cachorro, disse: ela te enxotou com um pleonasmo? E o Rex responde: impossível, ela não seria capaz. Então o que será que ela fez? Responde o amigo dele. Aí a gente vê na última tirinha
que o Rex entendeu que era para levar a saia e não para ele sair. Ele confundiu o verbo sair com o substantivo saia. Então, aqui ocorre o pleonasmo, que é bem explícito ali no primeiro quadrinho, porque se é para sair, se a pessoa está saindo, é para fora. Ninguém pode sair para dentro. Entendem? Então, vamos seguindo. Figuras de som. A aliteração é repetição de sons consonantais. Exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Essa é clássica, a gente usou muito quando a gente mais novo estava fazendo aquelas brincadeirinhas de trava-línguas. Continuando. A paronomásia. Essa palavra difícil significa a repetição de palavras cujos sons são parecidos. E é aqui que entra a rima também. Todas as músicas que a gente gosta de escutar e que tem as rimas, ocorre uma paronomásia. Aqui no exemplo, a gente tem o cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. Cavaleiro, homem que anda a cavalo. Cavalheiro, homem gentil. E aí a paronomásia ocorre no final da palavra nas letras E, I, R, O. Eiro, que são repetidos nessas duas palavras. Na charge, a gente tem o jogador falando. Perdi o pênalti por causa da grama. É isso? Da grama. E no segundo, o político falando, perdi o escrúpulo por causa da grana. E aí a gente tem, engraçada, né, essa questão dos dois dando desculpa pelo que fizeram, mas ali, para a nossa questão da paronomásia, a semelhança entre os sons está no som nasal MA de grama e também nasal NA de grana, tá? Continuando, a assonância é a repetição dos sons vocálicos. A gente pode ver aqui na tirinha, minha mãe amassa. Amassa só? A Mafalda responde. Sim, a massa só a salga e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, a massa é sã. E a Mafalda termina com: o bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. A ironia aqui da Mafalda é que é um diálogo sem sentido, embora ele esteja de acordo com o que a literatura prega, né? Mas a gente está aqui para falar da assonância e vocês podem ver a repetição de sons vocálicos, são vogais, nos finais das palavras massa, salga e amassa. No caso, a palavra a. Vamos seguindo. Onomatopeia, essa é conhecidíssima, todo mundo conhece, porque ela é a mais famosa, porque é a palavra que é utilizada, é a figura de som que é utilizada para expressar sons de animais, por exemplo, que não tem como a gente descrevê-los, né, por um conceito. Então, mas não só de animais, por exemplo, bater de porta, palmas, por exemplo, isso é muito utilizado nas tirinhas, charges, HQs, mangás e etc. Então, a onomatopeia ela é muito utilizada nesses tipos de expressões, nesses gêneros textuais e nessas formas de expressão artística. Mas vamos para a tirinha do Cebolinha ali. Bum, bum, bum. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Aí o pai dele sofrendo de novo com buá, buá, buá. Então aí a expressão do som na tirinha, porque ela não pode expressar som, obviamente, ela se dá nesse bum, bum, bum e no buá, 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 que faz o tambor ali do Cebolinha, entenderam? Então isso é onomatopeia. Então, meus alunos letrados, essa foi a segunda aula de figuras de linguagem. Eu espero que vocês tenham conseguido
entender com profundidade esse assunto que é tão complexo e vasto e que merecia muitas aulas, muitas explicações. Mas eu queria deixar para vocês algumas dicas de que vocês podem fazer para fixar melhor esses assuntos. Hoje, quando vocês verem esse vídeo, vocês tirem um tempo para 1 hora, 2 horas depois, revisarem e depois fazerem exercícios com esses assuntos que foram abordados. As figuras de pensamento, que foi assunto da nossa aula, de palavras também, assunto da última aula, e dessa aula, as figuras relacionadas a sons e as figuras de sintaxe, tá bom? Principalmente as de sintaxe, que elas são as mais complexas para elaborar e trabalhar com esse aspecto da gramática, que ele é mais difícil, tá bom? E aí vocês façam esse exercício no mesmo dia. Por quê? Porque se vocês fazem o exercício no mesmo dia, o cérebro de vocês, ele tende a perceber que aquela memória ali que você está elaborando, ela é importante e então você vai ter mais facilidade para fixar aquilo enquanto você dorme, tá bom? Dando dicas aqui de neuroaprendizagem, que é um assunto que eu gosto bastante, para vocês melhorarem a aprendizagem de vocês. E não esqueçam de que a internet é uma boa e grande amiga de vocês nesse processo de aprendizagem, e nós estamos aqui, através da plataforma Eduque, para auxiliá-los no seu processo, nessa caminhada de conhecimento, tá bom? Meu nome é Cairo Avner e agradeço pela oportunidade e tchau, tchau.